Mergulhando no coração da Igreja Católica, o Vaticano guarda uma série de segredos e mistérios que vão para além dos seus deveres espirituais. Este vídeo revela 15 aspectos não revelados que o Vaticano o mais pequeno Estado soberano do mundo, talvez prefira manter-se oculto. 1. Os arquivos ocultos do Vaticano. Poucos lugares na Terra possuem uma história tão extensa e enigmática como os arquivos apostólicos do Vaticano. Um lugar rodeado de mitos, rumores e conspirações, disse que o seu conteúdo é muito mais do que os meros anais da história da Igreja. Os arquivos do Vaticano, ou Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, como são oficialmente conhecidos, albergam cerca de 85 quilômetros de prateleiras repletas de documentos que remontam ao século VIII. Este vasto tesouro histórico inclui cartas de Miguel Ângelo, um pergaminho de 60 metros de comprimento que descreve o julgamento dos cavaleiros templários, e documentos do período da Inquisição. No entanto, apenas alguns acadêmicos têm acesso a este tesouro, o que levanta questões sobre o que mais poderá estar contido neste misterioso tesouro. Apesar dos recentes esforços da Igreja para desmistificar o arquivo, mudando-lhe o nome para Arquivo Apostólico do Vaticano em 2019, a atração pelo segredo só tem aumentado. Entre os conteúdos especulados estão evangelhos perdidos, provas condenatórias de vida extraterrestre e teorias que giram em torno da linhagem sanguínea de Jesus Cristo. Um tema particular de intriga reside no papel do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial. Alega-se que alguns documentos dos arquivos ocultos poderiam lançar luz sobre a conduta do Papa Pio IV durante o Holocausto, potencialmente revelando uma aliança tácita com a Alemanha nazi. No entanto, sem acesso ilimitado, essa especulação continua a prevalecer. Outro documento frequentemente apontado como hipótese é a Terceira Profecia de Fátima, que terá sido revelada a 3 pastorinhos em 1917 pela Virgem Maria. A Igreja publicou a profecia em 2000. Mas os cépticos acreditam que a verdadeira profecia, que supostamente prevê eventos apocalípticos, está escondida nos arquivos do Vaticano. Enquanto a Igreja argumenta que a restrição é para proteger os documentos frágeis e evitar interpretações errôneas, o acesso limitado aos arquivos do Vaticano alimenta teorias sobre encobrimentos e segredos que podem pôr em causa a imagem e a autoridade da Igreja. Os arquivos ocultos do Vaticano continuam assim a ser um emblema do intrincado passado da Igreja. Um labirinto tentador de história e especulação que continua a alimentar o fascínio do mundo pelos segredos que o Vaticano possa estar a esconder. Número 2. A controvérsia sobre os ossos de São Pedro. Entre as fundações da Igreja Católica Romana, encontra-se um mistério que é tanto literal como simbólico. Os ossos de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Este enigma tem sido um ponto focal de controvérsia, atraindo crentes e cépticos de todo o mundo. A história começa debaixo da Basílica de São Pedro, em Roma, onde uma necrópole, ou Cidade dos Mortos, foi descoberta durante escavações em 1940. Aqui, no meio do labirinto de mausoléus e túmulos, os arqueólogos descobriram o que é atualmente conhecido como o Troféu de Gaio, um monumento que se acredita marcar o local de enterro de São Pedro. Em 1968, o Papa Paulo VI anunciou que os ossos de São Pedro tinham sido encontrados num depósito perto deste monumento. No entanto, sempre houve dúvidas sobre esta afirmação. Em primeiro lugar, os ossos não foram encontrados no próprio túmulo, mas num depósito próximo. Em segundo lugar, embora os ossos estivessem envoltos num pano púrpura tecido com ouro, um tratamento próprio de uma pessoa de grande importância, nenhuma prova definitiva os liga a esse Pedro. Este mistério continua a gerar polêmica, levando muitos a questionar a autenticidade das ossadas. Apesar da falta de provas definitivas, o valor simbólico das ossadas para a Igreja continua a ser independentemente de quem sejam realmente os restos mortais, simbolizam a linhagem ininterrupta do papado, uma ligação direta às raízes da Igreja e, para muitos crentes, uma ligação direta à vida do próprio Jesus Cristo. 3. O terceiro segredo de Fátima. Os segredos de Fátima representam um dos mistérios mais duradouros da Igreja Católica, e nenhum é mais debatido do que o terceiro segredo. Em 1917, na pequena aldeia de Fátima, Portugal, 3 jovens pastores foram alegadamente visitados pela Virgem Maria, que lhes confiou 3 profecias. Os 2 primeiros segredos, que previam o fim da Primeira Guerra Mundial e que antecipavam o início da Segunda Guerra Mundial, foram publicados pelo Vaticano em 1941. No entanto, o terceiro segredo permaneceu inédito até 2000, dando origem a muita especulação e intriga.
Quando o terceiro segredo foi finalmente revelado, revelou-se ser uma visão de um bispo vestido de branco que sofre o martírio juntamente com outros cristãos. Este facto foi interpretado pela Igreja como uma profecia da tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981. No entanto, esta interpretação gerou controvérsia, porque muitos acham que o terceiro segredo revelado não correspondia à magnitude da sua antecipação. Os críticos sugerem que o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo é muito mais alarmante, potencialmente predizendo um grande cisma dentro da Igreja, o fim do mundo, ou mesmo provas condenatórias contra o próprio papado. A acrescentar combustível às teorias da conspiração está a irmã Lúcia, uma das videntes originais, que alegadamente escreveu o segredo sob a forma de uma carta selada num envelope a ser aberto pelo Papa em 1960. O ano específico foi escolhido porque Lúcia disse que nessa altura tudo se tornaria mais claro. No entanto, quando chegou à altura, o Papa João XIII decidiu não o revelar, o que só fez aumentar a especulação. Apesar da tentativa da Igreja de dar descanso ao terceiro segredo de Fátima, o seu conteúdo completo e a sua interpretação continuam a ser objeto de grande debate e curiosidade, não só entre os fiéis, mas também nos círculos dedicados à vaticanologia e à profecia. 4. A doutrina da infalibilidade do Papa. No centro do dogma da Igreja Católica Romana está a crença na infalibilidade do Papa. De acordo com esta doutrina, quando o Papa fala ex cathedra, ou seja, na sua capacidade oficial de pontífice supremo, é preservado de erros pelo Espírito Santo. Esta afirmação da proteção divina suscita questões e controvérsias dentro e fora da Igreja. A doutrina da infalibilidade papal foi formalmente definida no Concílio Vaticano I, em 1870. Suscitou um debate e uma resistência consideráveis, com os críticos a argumentarem que contradizia os princípios da falibilidade humana e minava a autoridade das Escrituras. Além disso, os opositores viam-na como um mecanismo de consolidação do poder que elevava o Papa acima da autoridade dos concílios e a sabedoria coletiva da Igreja. Embora a doutrina seja normalmente invocada em questões de fé e moral, a extensão da sua aplicação continua a ser controversa. Alguns defendem que se aplica apenas a pronunciamentos explícitos sobre fé e moral, feitos ex cathedra, enquanto outros defendem que se estende aos ensinamentos do Papa sobre um leque mais vasto de temas. Esta ambiguidade deu origem a debates em torno dos limites da infalibilidade e da possibilidade de abuso de poder. Os críticos também questionam a exatidão histórica da doutrina, salientando os casos em que os papas cometeram erros ou tiveram opiniões contraditórias. Os apoiantes argumentam que a doutrina da infalibilidade protege os ensinamentos da Igreja contra o erro, assegurando a unidade e a consistência. Salientam que a doutrina raramente é invocada e que o Papa exerce prudência em questões de doutrina e interpretação. Em última análise, a doutrina da infalibilidade papal continua a ser uma pedra angular da fé católica, moldando a hierarquia da Igreja e os processos de tomada de decisão. Esta doutrina continua a inspirar discussões teológicas e a provocar debates filosóficos sobre a autoridade, a intervenção divina e a relação entre os seres humanos falíveis e o Papa infalível. 5. A ligação entre Pio X e os nazis. O pontificado do Papa Pio XIII, que foi Papa de 1939 a 1958, tem sido objeto de intenso escrutínio e controvérsia, particularmente no que diz respeito à sua alegada ligação ao regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Este capítulo explora o contexto histórico e as diferentes perspectivas que rodeiam este período controverso. Os críticos argumentam que Pio XIV não fez o suficiente. Não fez o suficiente para condenar publicamente as atrocidades cometidas pelos nazis e proteger a população judaica. Acusam-no de manter uma posição neutra e de dar prioridade às relações diplomáticas da Igreja e à segurança dos católicos em detrimento da confrontação com os horrores do Holocausto. Alguns chegam mesmo a rotulá-lo como o Papa de Hitler. No entanto, os apoiantes de Pio XI, conhecidos como defensores de Pio, afirmam que a sua abordagem foi mais matizada e complexa. Argumentam que ele trabalhou discretamente nos bastidores, prestando ajuda a indivíduos judeus e outras vítimas de perseguição. Destacam casos em que emitiu avisos privados a governos e ao clero e facilitou os esforços de salvamento através das redes da Igreja. Afirmam que uma denúncia pública dos nazis teria posto em perigo mais vidas, incluindo católicos e as instituições da Igreja. O debate em torno das ações de Pio XV durante o Holocausto continua a ser muito polêmico, com acadêmicos e historiadores a oferecerem diferentes interpretações baseadas nas provas disponíveis.
Os próprios arquivos do Vaticano, que se tornaram acessíveis em 2020 relativamente aos anos que antecederam, e durante o papado de Pio XIII, proporcionaram novas vias de investigação e análise. Em última análise, a questão da relação de Pio XIII com o regime nazi continua a ser objeto de investigação e controvérsia. Levanta questões mais vastas sobre o papel da Igreja em tempos de crise moral, as complexidades da diplomacia versus a condenação pública e a responsabilidade dos líderes religiosos em lidar com as violações dos direitos humanos. O debate em torno de Pio XIV sublinha a importância da exatidão histórica, investigação exaustiva e do diálogo aberto quando se examinam temas sensíveis no contexto da história da Igreja Católica. Número 6. Os escândalos do Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, IOR, tem estado no centro de numerosos escândalos financeiros que mancharam a reputação da Santa Sé. Estes escândalos expuseram o envolvimento do Vaticano em atividades ilícitas, lavagem de dinheiro e má gestão de fundos. Um dos escândalos mais infames ocorreu em 1980. Quando foi revelado que o IOR tinha sido usado como um canal para lavagem de dinheiro e transações financeiras ilegais. O banco foi implicado num esquema conhecido como o Caso Banco Ambrosiano, que envolveu o desvio de fundos, ligações ao crime organizado e a morte suspeita de Roberto Calvi, o presidente do Banco Ambrosiano. O Banco do Vaticano acabou